Paz, alegria, Deus abençoe o seu dia, a sua vida, que esse dia seja repleto de bênçãos. Vamos meditar o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 11. Estamos nos preparando já para o Advento. Os textos bíblicos vão nos ajudar a refletir sobre finais dos tempos ou final de um tempo. A vinda de Jesus, o reino próximo. Vamos refletir sobre muitas coisas interessantes e vamos aprendendo o sentido da nossa vida, da nossa vocação, o que é mais importante. Nós vamos, a partir dessa meditação, desse evangelho, nos preparando para o Advento, nós vamos vendo o que realmente importa mais na nossa vida. Então vamos lá para a mensagem do evangelho de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa aí as notificações para que você receba em primeira mão no seu celular, no seu computador, todas as postagens do grupo, do canal, aliás. E se você quiser entrar no grupo de WhatsApp, aí na descrição desse vídeo tem um link do grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, para você receber todos os conteúdos do canal. A salmoterapia, que é o salmo, as meditações, reflexões do salmo, que nos ajudam muito na nossa saúde espiritual e emocional. Nós temos aí no conteúdo do canal as músicas, reflexões, ou seja, e vai ter muita formação bíblica também. Diz assim o Evangelho: como alguns dissessem a respeito do templo que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: contemplais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindo do céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o templo. Jesus, o reino de Deus que chega e é o templo. Um templo está prestes a ruir, a ser totalmente demolido. Vai passar esse tempo em que o templo de Jerusalém, construído, todo ornado, todo bonito, vai passar esse tempo e esse templo. E precisa chegar um novo tempo, do verdadeiro templo que é Jesus. Jesus se apresenta como o verdadeiro templo e que precisa ser entendido desta maneira. E Jesus, e nós vamos aprender isso depois com o apóstolo Paulo, Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então esse templo que é o corpo de Cristo são todos nós, é toda a igreja que precisa ser entendida assim e valorizada dessa maneira. Nós precisamos compreender a igreja desta maneira, como um todo e como um corpo, e que nós somos membros, nós fazemos parte. Porque muitas vezes a gente se prende a essas coisas que passarão, a essas coisas que serão demolidas. Nos prendemos a tantos eventos bonitos, ornados e a tantas coisas, eventos da própria vida e na própria igreja. Nos prendemos inclusive também a coisas materiais, a igrejas. Isso daí, tudo é importante, sim, claro, mas nós não podemos esquecer o templo mais importante, porque pode acontecer de muitas vezes nós valorizarmos o templo. Vamos trazer de maneira bem concreta aqui. Valorizarmos a igreja, o templo, ir lá limpar, cuidar, fazer arraiais, conseguir dinheiro para colocar os lustres, o piso, deixar tudo bonito, fazer todo o esforço, deixar tudo arrumado, mas o templo, que é o corpo de Cristo, a igreja
com os membros, que são os membros do corpo, a gente despreza. Não tem esse mesmo zelo. E muitas vezes a gente até evita estar no templo físico, a gente até evita estar na igreja, evita, por quê? Porque estamos desprezando o templo, o corpo de Cristo, os membros. Nós às vezes trocamos as coisas. Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós precisamos de fato ter esta dimensão do templo de Cristo, que é o seu corpo, que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Esse corpo muitas vezes está ferido, está chagado. Não é só o corpo do Jesus glorioso, é o corpo do Cristo da cruz também. E nós não podemos abandonar o templo. Esse deve ser admirado. É difícil. É muito mais fácil achar, ter admiração pelas luzes artificiais. É muito mais fácil ter admiração pelas pedras, lá no Templo de Jerusalém, tudo bonito, e igrejas bonitas, igrejas bem ornadas. É muito mais fácil. É muito mais fácil também se preocupar com o próprio corpo para exibir uma beleza. É muito mais fácil desta maneira. Mas é difícil ver a igreja, as pessoas como um templo, o corpo de Cristo. É difícil. Ver Cristo como a cabeça é ótimo, entendemos, mas não existe uma cabeça sem um corpo. A cabeça tem que ter o corpo, e o corpo é a igreja. Só que a gente muitas vezes quer desassociar, não tem como, é impossível. Você vai ser acolhido numa casa, que absurdo seria se a pessoa dissesse só entra a cabeça, o corpo tem que ficar fora. Não existe isso. Muitas vezes a gente quer fazer assim também. A gente não entende que Jesus é o novo templo e esse novo templo tem um corpo que é a igreja, que são os membros. Sou eu, é você, membros muitas vezes machucados, feridos, porque o corpo de Cristo também é o corpo do crucificado, não é só o corpo do glorioso, e às vezes nós queremos abandonar o Cristo da cruz, como abandonaram Jesus na cruz também. Continuamos querendo abandonar quando nós nos deparamos com as chagas desse corpo, com as feridas, que são os membros. A gente se depara com os defeitos, as feridas dos membros, a gente quer abandonar. Mas nós também somos parte desse corpo. Nós também temos nossas feridas. E eu tenho certeza que se nós falharmos, se nós errarmos, nós queremos o perdão das pessoas, uma chance das pessoas. Façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. É o que Jesus nos ensina. Então que nós possamos valorizar este templo, a igreja, o corpo místico de Cristo. E esse seu irmão, no qual você não se dá bem, que você não quer nem olhar mais para a cara dele, que você está indiferente, ele é membro desse corpo. Se o teu corpo estiver ferido, se uma parte do teu corpo estiver ferido, se o teu dedo estiver machucado e dolorido, você não vai arrancar o seu dedo. Você não vai arrancar essa parte do corpo que está machucada. Não, você vai cuidar dela. Por quê? Porque ela faz parte do seu corpo. E aí ela vai comprometer, claro, todo o corpo. Então você precisa cuidar dela, você não vai arrancar. E você também, que é um membro desse corpo, você não vai ser arrancado, não pode. Porque aí você morre de vez. Você precisa ficar no corpo e ser cuidado no corpo. E esse corpo aí tem a cabeça que é Cristo. Esse corpo é a tua igreja. Não abandone. Esse é o templo de Cristo. Esse é o templo, o verdadeiro templo, que nós devemos de fato viver e entender, aceitar e acolher. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.